Toda atitude que eu tenho e todo comportamento, eu tenho ele de forma natural, mas eu tenho ele principalmente pensando que tipo de exemplo eu tô deixando. Eu fui percebendo, com os anos, as pessoas chegando pra mim, eu comecei a treinar por sua causa. Meu amigo parou de usar droga por sua causa. Existe uma coisa muito maior do que eu individualmente querer o melhor pra mim. Eu posso usar o que eu tenho pra servir, pra ajudar as pessoas. Eu não me considero um mestre ainda, mas eu espero chegar nesse nível. Eu sou um professor hoje em dia. Mas eu acho que ensinar pelo exemplo é uma das principais características de um grande mestre. Concentração, ela é fundamental, ela te faz manter a tática, a estratégia, mesmo perdendo a luta. Tem certos atletas que são muito privilegiados fisicamente, isso ajuda muito eles. Não é o meu caso, eu não sou um cara altamente explosivo, nem o cara mais rápido, o cara mais forte do mundo, mas eu sei que trabalhando essa parte mental eu consigo suprir todas essas outras qualidades que às vezes outros atletas têm a mais do que eu. Vai fazendo com velocidade e com fluidez. Valendo! Uma das características mais impressionantes do Demian Maia como atleta é a capacidade meticulosa de aprimorar técnicas, posições, e ele ajusta, estuda para tornar essa posição ainda mais eficiente, quase como se fosse um laboratório. Tô aqui, vou. Ó, empurra, ó. Mão no chão, corri. Cheguei aqui, ó, nas costas. When the guy is the highest level in jiu-jitsu, the guy is the best there is when he walks in the octagon. I find that to be a completely magnetic thing. Like, I don't understand how you can't watch him. Aí, a hora que eu caí aqui, ó, vim pra trás, ele botou a mão aqui aberta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha mão aqui, ó, e vou rodar. Só quero que você chegue na posição de crucifixo, tá? O Demian não para de me surpreender e ele cada vez está melhor. Tem um termo chamado over the hill. É quando você passa pico da montanha. Quando você estava no teu auge e você começa... O que as pessoas não sabem é que a vista lá de cima é excelente e é, na verdade, descendo a ladeira que você pega a velocidade. Isso, abre ele aqui. Vai. Põe a casca aqui, vira toda até cair a gema. Não precisa apertar assim, não. Agora quem vai pôr? Eu. Quem vai misturar? Não. Devagar. Passei por tantos momentos legais e emocionantes e intensos na minha vida. Não só essas coisas que são vistas pelo mundo inteiro, mas as coisas pequenas de dia a dia, as reuniões com os amigos, ficar com a família, isso são momentos simples e momentos muito fortes. E agora? Acho que o Lô pode ficar no colo do papai. Quer ficar no meu colo? Quer, Lô? Vem. Eu vou ficar no colo. Um em cada colo. Peguei. Pronto. O que você quer, Lô? Requeijão? Não. O que você quer aqui? Queijão. Então você quer requeijão? Eu tenho umas lembranças muito antigas com meu pai, com a minha mãe. Eu nasci, cresci, vivi minha vida inteira em São Paulo. Mas a gente acabava fazendo muito mais coisa ao ar livre. Ó o macaquinho, ó o macaquinho. Ó, dá pra isso aqui, ó. Vamos lá, ó.
O Demian era uma criança muito na dele, mas ele era muito focado no que ele queria. Desde pequeno ele era. Quando ele queria alguma coisa, não havia Cristo que tirasse da cabeça dele. Que festa junina. Vamos com o papai. Papai, esse aqui, nadando. Eu me lembro que, com 2 anos, ele já pulava de um pequeno trampolim que tinha na casa de dos amigos nossos, sabe? Então, coisas que normalmente uma criança não faria com a mesma coragem, ele tinha essa energia muito forte desde sempre, né? Aqui, eu, meu irmão, por parte de pai e mãe, meu irmão por parte de pai, meu irmão por parte de pai, o Pedrinho. Aqui já é do... Aqui é no sítio do vovô. No sítio do vovô. Meus pais se separaram muito cedo. Eu fiquei morando com a minha mãe e nos fins de semana, meu pai também ia ver bastante a gente, mas meu avô tinha uma chácara na região da Grande São Paulo. Era tradição ele pegar a gente no sábado de manhã, a gente ir pra lá e voltar domingo. E eu cresci fazendo isso. O grande modelo da vida dele e tal foi meu pai, que era uma pessoa extraordinária, uma pessoa divertida, era um ser elementar, um bicho do mato mesmo, como nós tratávamos, né? Porque ele veio do interior e ele nunca se adaptou na cidade grande. Meu avô me contava que a mãe dele era índia e ele aprendeu muita coisa de mato e me ensinou muita coisa. Ele ia pescar, ia plantar coisa, ensinava a gente a fazer arco e flecha, estilingue, tudo que uma criança adora, né? Tá num ambiente assim, me traz essa memória de infância muito forte. Como é que chama esse aqui? Esse é cana do brejo. Eu achava que era lírio do brejo. Lírio do brejo é outro, é parecido, mas não é a mesma coisa. Essa cana do brejo, o lírio do brejo, a flor é diferente. É aquela flor branca? É, e mais cheirosa, né? O Alex, ele veio pra academia por intermédio de um amigo meu. Ele começou a treinar, eu descobri que ele tem esse interesse em comum, não só pelo jiu-jitsu, mas também de pesca, de estar no meio do mato, esse tipo de coisa. E ele teve essa mesma infância. Tem coisinha bacana também. Vale mais pela cor do que pelo... O que é isso? Ah, isso é uma fruta que dá essa época do ano. Tem uma cor em comum, né? Lindo isso, né? Roxo, impressionante. A gente começou, nesses anos, a estar mais próximo e dividir esses momentos aqui. E aí o Demian foi promovido de mestre a parceiro, quer dizer, todo respeito ao tatame, a esse universo que me fascina também. Mas esse aqui é um mundo onde trago só as pessoas queridas mesmo. Acho que é dos poucos momentos do homem que ele torce pro amigo. Buscar a paz mais do que o conflito tem a ver com a minha personalidade. Os conflitos existem, acho que na vida de todo mundo. Tem gente que vai resolver de uma maneira mais traumática e tem gente que vai saber usar a força das coisas a seu favor, entender a hora de bater de frente, a hora de ceder. E não é à toa que eu procurei o jiu-jitsu brasileiro como minha arte marcial e foi o que eu mais me adaptei. Acho que tudo converge para o mesmo ponto. O primeiro contato que eu tive com luta foi com 4, 5 anos de idade. Eu treinei judô. E aí, com mais ou menos 12 anos, 11 anos, eu quis treinar de novo. Aí comecei a treinar com Kung Fu. E aí, você acha que dá pra dar uma encarada aí, fazer Claro, alguma coisinha? vamos fazer. Você que manda. Conheci o Demian, acho que foi por volta de 1991. Ele estudava num colégio perto da onde eu tinha uma academia nos Jardins. Foi ele e mais um amigo dele. E os dois começaram a treinar, mas no final ele ficou, ele aguentou. Era um treino bem árduo, bem pesado mesmo. Se o cara também tá só querendo gebiar, isso, mesmo que você perdeu o braço, puxou pra cá, na volta. Dispara a volta. Wing Chun é uma arte marcial chinesa onde ela tenta desenvolver o máximo da sua característica de explosão, de sensibilidade e levando sempre em conta a questão de defesa pessoal. Quando o cara chuta frontal, você puxa, ó. Ah, entendi. Tem que ser daqui e ele bate. Eu sempre treinei arte marcial porque eu queria saber se funcionava, né, numa situação real. Com 18 anos que eu fiquei com o negócio de querer me testar. E aí eu me inscrevi num campeonato aí. Era basicamente um vale-tudo. Trabalho de pés. Está se preparando.
É 18 de maio de 96. Certo, Demônio? Certo. Qual é a sua expectativa? Eu... Espero fazer um bom combate. Amanhã só tem uma palavra pra mim. Vencer. É. Tá certo. Muito bem dito. E aí eu lembro de pensar, o que eu fiz? Eu nunca fui de brigar, pelo contrário, eu separava a briga de amigo meu. E eu falei, agora eu vou lá brigar. Eu tinha treinado com o Ifu durante minha vida inteira, né, até então. E eu tinha feito umas 3 aulas com um amigo meu que treinava jiu-jitsu. Me ensinou o que era uma montada, o que eram 100 quilos, uma pegada de costas, uma finalização. Perfeito. Era uma luta de vale tudo, onde se tinham regras, mas que chegou na hora H, essas regras foram pro espaço. Era num galpão em Bertioga. E comecei a lutar com o menino da capoeira. Eu comecei a trocar soco com o menino. Tomei um cruzado no queixo, caí sentado. Foi meio confuso, aí começou de novo, o juiz deu o comando. E quando ele clinchou comigo, eu cinturei meu adversário, derrubei, caí montado e comecei a bater. Vai, Daniel! Isso, vai! Olha a frente aí, olha a frente aí! Olha a frente aí! Tentei ir pro mata-leão, mas aí o juiz já separou e deu um nocaute técnico. A partir dessa luta, eu falei, nossa, esse negócio de jiu-jitsu brasileiro é muito eficiente mesmo e funciona, porque chegou na hora que o que me fez ganhar a luta foram 3 aulas, eu preciso ir atrás disso. E aí que eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, eu falei, eu tenho que treinar jiu-jitsu. Pessoal, 2 filas ali, rolamento de frente, rolamento de costas, fuga de quadril e, por último, levantada técnica. Até aqui onde eu tô, vem! Me inscrevi oficialmente na Academia de Jiu-Jitsu em maio de 1997, quando eu tinha 19 anos. Bora, 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 rápido! E nessa época eu vi que o que eu queria mesmo era isso, eu acabei largando com o Ifu e me dedicando totalmente a treinar jiu-jitsu o dia inteiro. Pra terminar, fuga de quadril. Pode vir. Então, eu pensei, vou procurar o melhor lugar que eu tenho disponível para treinar em São Paulo. Ele escolhe a academia do Fábio Gurgel. Os melhores professores que existem no jiu-jitsu brasileiro, conhece muito a arte, tem uma didática absurda. Eu era auxiliar administrativo na Petrobras, lá em Guarulhos. Eu treinava e fazia faculdade. Quando eu saí do meu emprego, eu comecei a dar muita aula ajudando o Fábio. E aí ele mostrava para o aluno posições, mostrava em mim. Isso fez meu jiu-jitsu evoluir muito. A gente já tinha reunido um bom time de competição. Você tem 50 pessoas que vai afunilando, aí dessas 50, 20 começam a ganhar, e o funil vai ficando cada vez mais apertado. E o Demi foi passando por todas essas fases. Era uma equipe realmente fantástica. E o Demian só evoluía treinando com esses caras, né? Eu lembro do Demian estar lutando sempre nos mesmos eventos que eu. Ninguém conhecia muito bem, né? E ele chegou já finalizando todo mundo. Ele fez uma carreira muito sólida no jiu-jitsu, né? Foi várias vezes campeão mundial e foi sempre lutando com os melhores. Ele sempre mostrou um jogo muito técnico e rapidamente faz a transição para pegar as costas dos adversários, e ele fazia muito isso no jiu-jitsu. Evoluí rápido, da branca até azul foram 9 meses, depois 1 ano e meio na azul, 1 ano e meio roxa, e na marrom eu fiquei acho que 9 meses só. Eu comecei o ano de roxa, no final do ano eu estava de faixa preta, o que era muito raro. Eu ficava enchendo o Fábio, que eu quero lutar, vale tudo, quero lutar MMA, não quero lutar só jiu-jitsu. O Fábio falou, tá bom, tem um aluno meu lá na Venezuela, ele tem um evento lá e eu vou arrumar uma luta pra você lá. Ele arrumou,
E ele foi fazer esse Vale Tudo lá, que eu acho que foi um gostinho pra saber se era é isso mesmo que eu quero, entendeu? Eu entrei pra lutar com um cara de wrestling que tinha 120 quilos. Senhores, se le da inicio al combate. Demian Maia rápido, cierra la distancia, agarra a su oponente por la cintura. Logo no começo consegui clinchar, eu corri pras costas, comecei a bater, pus os ganchos nas costas, aí comecei a dar soco. Una posición completamente cómoda para Demian Maia, quien tiene conectando golpes sólidos. Señor Sosa, quien está recibiendo un castigo terrible. Le digo al señor Sosa lo mismo que al señor Hamilton, prepare. É muito gratificante quando você ganha do adversário muito maior, né? Molesto con más nadie, sino consigo mismo. Ahí está entonces diciendo jiu-jitsu, hay que entender que todo. A Venezuela marcou por tudo isso. Foi minha primeira luta profissional de Vale Tudo, foi a primeira viagem internacional também. Aqui a gente está na Vila Madalena, um dos pontos principais da Zona Oeste. Além de ter andado muito por aqui quando era criança e adolescente, estudei aqui também, nessa região, uma época. Minha mãe tinha essa obsessão que queria que a gente morasse num lugar bom, que a gente estudasse em bons colégios. Ela trabalhava vendendo roupa. Via aquele negócio de matar um leão por dia e o desespero de estar com 2 crianças. Eu dizia assim para eles, olha, é o seguinte, eu não vou nunca dar para vocês uma calça de grife de jeans, um tênis de marca, porque eu não posso. Mas uma coisa eu prometo para vocês, eu vou dar saúde e educação da melhor que eu puder. Ela chorou muito quando eu ganhei o diploma, porque era o sonho da vida dela que os filhos dela fossem formados. E no fim, por mais que eu não tenha seguido a minha carreira de jornalista, foi muito importante. E quando eu terminei a faculdade, eu lembro que um dia eu saí, uma balada que nem iria, conheci a Renata. Assim, o Demi não era de sair muito, só que eu saía bastante, né? A gente se conheceu, eu tava com os amigos. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, o que você faz? Ela falou, eu sou jornalista. Eu falei, é mesmo? É? Ela falou, eu me formei agora. Eu falei, eu também. Eu falei, mas com o que você trabalha? Ele, eu trabalho com esporte. Ele não falava. Eu achei que ele era jornalista de esporte. Oi! Agora a gente vai subir no teleférico. O nosso primeiro passeio, a gente acordou muito tarde. Ai, tô de óculos, calma aí. Na época, o jiu-jitsu tinha uma conotação muito negativa. De briga, de falta de profissionalismo. E não tinha nada a ver comigo isso, com a minha personalidade. Bê? Que frio que tá. Com frio, fala. Puta que pariu. Tá com frio onde? Na orelha? Tudo. Tudo frio? Tudo frio. E cadê sua toquinha? Não tenho. Por que não encontrou seu tamanho? O seu é GG, né, cabeçudo? Aí as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu comecei a lutar, ganhar, dar aula e me destacar muito no que eu fazia pela aquela característica de obsessão que eu tinha. E aí a gente teve um atrito que a gente, na época, não teve sabedoria nem maturidade suficiente para resolver. Criou-se uma nova confederação para competir com a federação que já existia. E essa nova federação, ela pagava os atletas. O Fábio não queria que a gente competisse esse outro campeonato, porque ia ser no mesmo dia. Eram 2 brasileiros de equipe. Se você quiser fazer um campeonato sem conflitar com o outro, não tem nenhum problema. Mas não venha tentar tomar o lugar de uma federação que já está estabelecida, porque isso é ruim para todo mundo. E foi isso que eu tentei explicar para os meus atletas na época, e eles não entenderam dessa forma. Os garotos, poxa, todos eles numa situação complicada, ninguém era rico. O dinheiro fazia diferença para esses caras, mas o Fábio não entendeu isso. E aí que ocorre o racha entre a Aliança e esse novo grupo de faixas pretas que formam a Brasa. Eu tinha um mestre que era um cara que eu ouvia e fazia tudo em função do que ele falasse. E eu acabei perdendo um pouco essa referência. Eu tive que correr atrás para me tornar independente muito rápido, igual um filho que sai de casa. E a vida foi indo, fui ganhando os títulos no jiu-jitsu.
Começou a ter campeonatos de jiu-jitsu sem kimono também, por influência do ADCC, né, que é esse evento de Abu Dhabi, que seria o Mundial de Lutas Agarradas. E eu falei, é isso que eu quero, porque eu quero lutar vale tudo, né, quero lutar MMA. E eu preciso competir sem kimono pra me testar. Faltavam 6 semanas para a seletiva do ADCC. Eu tinha um seminário marcado para a Suécia. Fui para a Suécia com a perna meio machucada. Foi uma noite, um amigo meu que trabalhava num nightclub. E quando acabou o show, veio um cara meio que me empurrar, do nada. Eu dei uma cotovelada e nocauteei ele. E nisso, uns 6 caras que estavam com ele começaram a vir para cima. E eu já olhei, minha camiseta toda empapada de sangue. Eu falei, não acredito, é uma facada. Voltei pro Brasil, aí operei o joelho, logo depois da facada. Não conseguia fazer nada. Eu lembro que eu fiquei obsessivo com aquilo, porque eu sabia que em 6 semanas eu teria o campeonato. Eu fazia fisioterapia a maior quantidade de tempo que eu podia, e quando eu tava em casa eu assistia a fita VHS do Fábio Gurgel. Isso foi a minha forma de me treinar enquanto eu tava parado. Então ele teve que batalhar mais uma vez, entrou na seletiva nacional, que era absolutamente muito disputada, e aí foi pro primeiro ADCC dele e arrebentou. O Demian sempre foi um atleta muito técnico, que chamava atenção pela postura dele. Não gostava de provocação, de briga, de nada disso, né? Mais calmo, e que chegava lá e fazia o trabalho dele muito bem. O Demian foi pra final com o Jacaré. Foi sensacional. Foi considerado o melhor lutador do mundo em 2004 e 2005. E eu me achava melhor sem kimono do que com. E eu falei, sem kimono eu acredito que eu consigo ganhar dele. Awesome, hells yes. They're squaring off. Foi um lutaço, considerado por muitos uma das melhores lutas daquele ADCC. Ele acabou perdendo a final por uma vantagem. Isso me deixou bem chateado, porque era o sonho da minha vida. E depois de 3 meses a gente caiu na final de novo da Copa do Mundo de 2005. Eu fiquei pensando, há 3 meses atrás eu perdi dele. Eu entrei naquela luta com a cabeça vazia e pensando só em fazer o meu melhor. Muita gritaria, corneta, era a final que todo mundo queria ver. Eu lembro claramente de eu pensar quando faltava 1 minuto e pouco, eu só não posso perder a concentração. Ali o Demian mostrou realmente que estava no auge, estava no topo, que era um cara pra gente ficar de olho. Estava muito apertado em pontos. E eu acabei focando e olhava só pra ele, concentrado nele, e fui campeão. O estádio veio abaixo, ele ganhou a luta. E eu falei, quem é esse cara, né? O Paulo, ele ficou impressionado em assistir minha luta com o Jacaré. Ele tava lá. Ele falou, olha, eu tenho um sonho de fazer um evento que vai ser o maior evento de MMA do Brasil. Ele fez o evento no ginásio de Barueri e contratou tudo que era o melhor, pagando um prêmio que ninguém até então tinha pago no Brasil. Ele falou, vai ser um GP, 3 lutas na mesma noite, e eu queria que você lutasse. O Demian era um azarão, porque o pessoal falou, bom, é um lutador de jiu-jitsu apenas, né? Vamos lá e vamos arrebentar ele. Me surpreendeu muito, porque era um torneio assim com grandes nomes, só oponentes duríssimos. Ele simplesmente, na primeira luta, pega o Catel Cubis, que tinha um Muay Thai diferenciado, da escola Noguchi. Na semifinal, ele pegou o pior lado da chave, ele pega o Gustavo Shimu, que é um cara absolutamente experiente, um jogo de boas defesas de queda, com chute em perna. Assim, realmente um teste de fogo pro Demian. O Demian vai lá, consegue derrubar o Shimu e botar pra baixo, dominar a luta e terminar montado. Ali eu falei, pô, esse cara vai ser campeão.
E na final acabei encontrando com o Fábio Nascimento e o Fábio Negão. Era um cara que era duríssimo no jiu-jitsu, ele já treinava boxe, já estava lutando boxe. Eu consegui envolver o pescoço dele, começar uma guilhotina e puxar para a guarda fechada. Ele acabou batendo, e aí eu ganhei. Pra mim, essa é a estreia do Demian, porque ele pegou um dos torneios mais disputados. Então ali eu falei, pô, esse garoto, cara, vai longe. E aí me convidaram já direto para o ADCC de 2007. Fui lutar em New Jersey. A luta dele na final foi uma luta disputadíssima. Me lembro muito bem porque o cachorrinho treinava comigo. Você tem uma pessoa que é do seu time, que tá treinando com você ali, mas aí quando vai pra final com o Demian, a gente já fala, putz, vai ser difícil ganhar. O Demian acabou se tornando campeão da ADCC, né? O maior torneio de grappling, de luta agarrada do mundo, né? Eu lembro até hoje que eu peguei o telefone, eu liguei pra Renata e chorei. Fiquei muito emocionado porque era um sonho quase que inalcançável das pessoas que eu tinha visto serem campeões. Eu não tinha certeza se eu poderia chegar naquele nível que essas pessoas chegaram. 2 semanas depois, o Paulo falou, você quer que eu seja seu empresário para te ajudar? Porque ele sabia que eu não tinha ninguém para ajudar, eu estava perdido. A minha meta era colocar ele no Pride, porque era o maior evento do mundo. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, independente do movimento que eu estou fazendo no Pride, eu vou tentar o Ultimate também. Parece que o Cosmos conspirou para ele estar no maior evento do mundo futuramente, né? E a gente acabou fechando o primeiro contrato em outubro de 2007. E aí eu estreiei no UFC. Imagina um estádio de futebol lotado. E a gente entrando ali, quem são esses caras, né? E o Demian ali, firme, ele tava com o nervosismo dele, só que ele tava muito focado, muito preparado para aquilo. You ready? You ready? He will take on Ryan Jensen, and here we go. Let's see what Jensen does with this 4-inch reach advantage. Good inside leg kick right there by Demian Maia. É difícil realmente ter esse ajuste do jiu-jitsu na hora da luta. Não tem kimono, não tem camisa, escorrega muito. E tem essa coisa do suor também que atrapalha bastante. Né? And notice how he gives Ryan Jensen no space. He's stuck on him like glue. Quando chega no UFC, aquilo é a Copa do Mundo, é um outro nível. E o Demian vai sempre buscando conquistar as posições para finalizar. Isso é a beleza do jiu-jitsu, quer dizer, você pode ficar até de longe jogando pedra, mas não chega perto não, que ele te morde. Acho que os movimentos dele estão sempre na frente. Não precisa ser muito, é um pouquinho na frente já faz toda a diferença para quem entende o que está fazendo. E ele tem uma insistência que é muito incômoda para o adversário. Demian Maia foi um competidor nato dentro do jiu-jitsu. Essa técnica refinada, sabe, mostra que a gente teve um lado competitivo muito grande dentro da nossa área. O objetivo dele não é machucar o oponente, apenas finalizar, derrotar o oponente através do jiu-jitsu. Some of the best jiu-jitsu you will ever see in MMA from that man right there. Chegou um momento onde eu fiz a transição para um outro empresário. Eu passei o bastão e falei, agora a minha parte está feita, segue a sua vida como lutador e tá aí o resultado. Né?
Pô, a luta com o Chael foi uma luta que eu tava, vamos dizer, receoso. Era um atleta de altíssimo nível, bem maior que eu. Introducing first, Chael Sonnen! Chael Sonnen é um cara muito respeitado no mundo do wrestling. Os lutadores de jiu-jitsu até então estavam sendo considerados já que, jiu-jitsu com wrestling não encaixa. Porque como é que o jiu-jitsu vai derrubar o wrestling? O Damian chega e mostra que não é bem assim. Can Sonnen overcome the great skills of Damian Maia? Southpaw stance. Damian Maia, same with Sonnen. Tomei uns 2 jabs que eu senti um pouco e falei, se eu não tomar uma atitude, eu não vou conseguir desamarrar essa luta, eu não vou resolver esse problema. Now this is what Damian Maia likes. But Sonnen's so confident with his grappling that he doesn't mind being in a situation like this. And he knows what to do here. Oh, jab from the bottom. E aí eu parti pra dentro dele, dando um monte de soco, clinchei. If he gets his right leg underneath Chael Sonnen, he is in a triangle. Look at that. Bam! That's it. How good is Damian Maia? That's how good he is. Sonnen triangle. That's it. That's all over. That's how good Damian Maia is. Unbelievable. Todo mundo me perguntou, como se deu essa queda? Como se deu essa queda? Foi exatamente uma posição, igualzinho uma posição de defesa pessoal que eu ensinava muito na época. Foi exatamente aquilo que eu fiz, sem pensar, só um ato reflexo que acabou acontecendo isso. O Nate Marquardt era um atleta excelente, já tinha disputado o título com o Anderson Silva, perdeu, mas vinha ganhando muito, bom em pé e bom de chão também. Eu não assisto, né? Nenhuma luta. Já tinha lutado várias vezes, já. Falei, vou resolver ver. Todo mundo vê, por que eu não vou ver? Maia's got to be careful early. Good kick. Yeah, he's been working that very hard. There's no question what the strategy is here. Oh, big he's down. He's out. And it is all over. Aí ele caiu, tipo, nossa, nunca mais vi. Aí eu fiquei meio traumatizada. Eu falei, acho que melhor não assistir mesmo. Vamos ver o vídeo do casamento do papai? Calma. Um em cada colo. Pode. Vai. Olá, mamãe, Pepe. Olá, mamãe. Nossa, gente, que diferença, né? Faz tempo. Ai, você acha que o papai tá diferente? Papai tá igual, não tá, Pepe? Você tá igual. Tá, não tá? Mamãe também. Mamãe também tá igual? Mamãe tá igual? Eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade de entender isso nos atletas. Quando eles têm que viajar, têm que treinar, têm que ficar um pouco mais isolados. E isso é fundamental, se tem alguém que consiga entender isso, né? E ela sempre conseguiu entender. A gente tá junto há 16 anos. Ele evolui como pessoa, eu também. A gente vê muito isso também, a luta como um caminho, né? Apesar de não estar lá lutando, né? Todo lado. Né? A gente tá junto. O Damian falou que um amigo dele filmava, que ele tinha produtora, alguma coisa assim. Só que ele foi filmar e ele não fez luz. Fiquei super feliz, né, Damian? É, ficou. É um amigão meu até hoje. Fiquei com raiva dele uns 10 anos. E ficou em sépia, né? Eu queria ver mais ou menos, depois se fica pior. beijando. Acho que agora a gente beija, ó. Quem você quer ver isso, Pepe? Hã? A gente ainda demorou pra ter filho, então a gente teve bastante, assim, tempo do casal mesmo. A gente morou nessa época em San Diego, a gente ficou um tempinho lá. A gente ficou lá uns 4 meses, alugou apartamento e tal. Já tava numa situação financeira melhor, já há um tempo no UFC. Vitor, botar a luva? Fui lutar com o Dan Miller, troquei bastante em pé, tal. Acabei derrubando, ganhei por pontos, mas foi uma luta que me mostrou, assim, que eu poderia me movimentar também em pé. Já treinava boxe, mas comecei a treinar mais intensivamente. Em determinado momento, você às vezes escuta muita gente falando, a própria imprensa, você tem que melhorar a trocação. E o Damian foi buscar a trocação e talvez em algum momento ali ele tenha treinado mais a parte em pé do que o chão, inclusive para a luta contra o Anderson.
Os 3 que estavam na frente tiveram problemas de contusão. Aí acabou o Damian, que estava em franco processo de amadurecimento, se encontrando ainda ali, né, enquanto lutador, ter a oportunidade de enfrentar o maior de todos os tempos no ápice da sua carreira, né? 5 rounds for the undisputed UFC Middleweight Championship of the World. O Anderson já tinha pego grandes wrestlers, defendido as quedas e imposto seu jogo. E todos sabiam que seria uma luta bem complicada, mas era uma oportunidade maravilhosa ali pro Damian. That's a very hungry and determined Damian Maia. Quando eu entrei na luta, eu já percebi que eu estava enfrentando um lutador diferente. He wants to get a hold of him and drag him to the ground. Damian Maia is very cautious here, very cautious. E eu comecei a tomar jabs muito fortes e não achava minha distância. Ele estava tão longe, eu via que eu não estava conseguindo cercar ele. So confident, the hands are all over the place. What is this? Oh, look at this. Damian gets a hold of him, loses it. Trying to pull guard. Silva starting to stalk. Flying knee. Damian's in big trouble. Primeiro, segundo round, não me encontrei. Ele começou a fazer umas palhaçadas. That was incredibly frustrating. I mean, I know we all felt like, what's going on here? Look, this is ridiculous. Uma hora que ele chegou na luta e falou: seu playboy, cadê seu jiu-jitsu? Isso me incomodou muito. Eu sabia de tudo que eu tinha passado para chegar lá. 350. He caught him. And the crowd reacts. Damian is going for broke. As he should. Continuei lutando e fui bem o quarto e o quinto round, mas não foi suficiente para virar a luta. Over the top with the left. Shocked the world. Look at this. Caught him again. Damian Maia pushing forward. He just cannot get a hold of him. Look at this. Swinging from his knees. This is crazy. Wow. Todo mundo já gritava Maia, Maia, Maia. Porque o Damian, o cara que todo mundo gosta, um artista marcial. They go the distance. Realmente foi uma infelicidade do Anderson a maneira como ele tratou o Damian. O Damian que é respeitado em qualquer lugar que você chegue como samurai. Mas isso acabou sendo uma coisa positiva pro Damian e muito negativa pro Anderson. Anderson the Spider Silva. Anderson Silva wins by unanimous decision. Wow, you know, I don't even know what to say here. Eu lutei com o cara que é considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Lutei 5 rounds em pé com ele, minha especialidade era o chão. E essa luta me trouxe, apesar de ser uma derrota, muito reconhecimento. Nossa, quem que está na sua mão, Dê? Cadê o pacotinho? Eita, chegou em casa. Vai conhecer o Tony Amilcar. Disputei o título. Aí quando a gente voltou pro Brasil, a Pietra nasceu. E aí muda tudo, né? Mudou tudo. Cuidado, hein, Dê, pelo amor de Deus. Vou mostrar logo pra ele já acostumar. O Damian, ele queria controlar tudo, até a hora que ela mamava. Ele ficou, né, obcecado por ela. É engraçado como cada filho tem uma personalidade. A Pietra já tem um pouquinho mais de dificuldade com a parada. Já mais na linha do Tomás. Eu acho que ela gostaria de fazer isso, andar, esse tipo de coisa. Pietra nasceu 24 de janeiro, meu avô morreu dia 24 de fevereiro, no mesmo ano. Essa fase foi de um aprendizado muito grande, porque eu tive um nascimento e uma morte muito próximos. Vamos encaixar ele lá direto pra fogueira. Vamos começar com ele aqui, assim.
Agora é deixar o fogo fazer o trabalho dele. Meu avô, quando morreu, tinha uns 82, 83 anos. Num tempo de universo não é nada, é uma faísca. E eu olhava minha filha e falava, ela vai estar assim também daqui uns anos, eu já vou ter ido. Isso me fez começar a entender coisas que tinham mais importância do que eu imaginava e outras coisas que tinham muito menos importância do que eu imaginava. E é engraçado que talvez as melhores lembranças de comer assim é essas aqui, né, Di? O peixe que você pegou na beirada do mato, fez o fogo na hora, tudo... Esse ano foi difícil, isso influenciou também na minha carreira, até eu conseguir me reequilibrar de novo. Quando eu comecei a trabalhar com o Demian Maia, ele estava, então, de alguma forma, procurando se reencontrar. Após a luta do Anderson, ele teve 2 vitórias, mas foram 2 vitórias em lutas mornas, não convincentes. Demian, aquece a articulação e depois sai pra dentro. Ele foi buscar um pouco mais de boxe e deixou o jiu-jitsu em segundo plano, né? Ele não se deu bem. It's time to begin our first bout of the evening. 3 rounds. Chamaram o Chris Weidman, que era um lutador invicto, um cara muito bom e muito completo em tudo que ele fazia, inclusive em jiu-jitsu. And here we go. Maia has evolved in his striking game in leaps and bounds, Joe. Ele fez uma luta inteira de trocação com o Chris Weidman. So what I don't like about what Maia's doing is he's being very predictable. E eu me lembro de uma cena muito emblemática, assim, do Demian cair por baixo e, ao invés de fazer o jogo dele de jiu-jitsu, dele olhar pro juiz e pedir pra voltar de pé. E pra mim, ver aquilo de perto ali foi realmente muito frustrante, porque não tinha nada a ver com a característica dele. E a gente fez uma luta, os dois, no limite da exaustão. Ele acabou ganhando por pontos. E eu quebrei a mão durante a luta. Foi a primeira vez que eu pensei, eu não sei se eu quero fazer mais isso, talvez seja a hora de me aposentar. Agora, pessoal, sem a intenção de ficar em pé, tá? Não tem essa opção. Eu lembro que chegou-se à conclusão, né, a equipe, o Demian, de que era melhor ele baixar de peso para os meio médios, porque ele estava dando muita vantagem de tamanho para os adversários na categoria 84 quilos. E eu lembro de eu, inclusive, comentar com ele e dizer, olha, Demian, não é apenas uma questão do peso, você tem que readequar seu treinamento também. Eu fui conversar com o Edu e ele falou, Demian, eu posso ser seu head coach, mas você vai me deixar montar a equipe toda e você vai fazer o que eu colocar para você fazer. Eu falei, tô nas suas mãos. Começa a antecipar mais, tipo assim, emenda um movimento no outro. Eu sei que tá fazendo solto, mas só para manter ativo. Foi ali que a gente começou uma mudança de filosofia também na luta do Demian. Não só de trazer ele de volta pro jiu-jitsu, mas quais são os seus objetivos no grappling, numa luta de MMA. E começamos muito trabalho de cercar, de finta, de incitar o cara a vir. Usar essa aproximação como maneira de grudar no cara, de poder trazer ele pro elemento dele. O UFC confirmou que ele desceria então de peso e dali a 8 semanas ele já tinha a estreia dele no peso meio médio contra o Dong Hyun Kim, que é até hoje um atleta top 10, na época também era. First time at 170 for the man who won 9 times at 185, Demian Maia. Apesar de dura, eu acreditava que era uma luta que o Demian poderia vencer. Are you ready? Let's go, come on! Here we go. Maia comes out quickly, takes the center of the octagon, and looks for the takedown. Immediately gets the clinch. Hammer fists and elbows by Dong Hyun Kim, though. A luta com o Dong Hyun Kim acabou durando muito pouco, mas naqueles 45 segundos aconteceu exatamente o que a gente treinou. Incredibly difficult to take this young man down, but Demian Maia does it and mounts him. And that is it. Just like that, Demian Maia. Quando ele desce de categoria, ele começa a abrir os caminhos e reencontrar o seu jogo. Foi uma ajustada que precisava para o jogo dele chegar ao ponto que está.
Muita gente fala, mas o cara sabe o que ele vai fazer, pô, o jogo previsível. Mas é aí que tá, entendeu? O jogo previsível, ele vai e solta um soco, o cara, ele sempre deixa o cara inseguro e acaba chegando onde todo mundo sabe que ele quer chegar. E ficou aquele clima de que o Damian poderia disputar o cinturão e deu, de novo, né, uma confiança, uma segurança. Eu lembro que a minha sensação na época era: a gente não perde pra ninguém. Eu ia fazer a luta principal da noite, então, tipo, era muita coisa envolvida. Minha família tava lá. E aí eu perdi essa luta, por decisão dividida, uma luta que eu acho que eu ganhei, mas eu perdi. E foi, acho que, talvez a derrota mais dolorida da minha vida. E aquilo deu um balde de água fria. Na sequência, acabou vindo uma luta contra o Rory MacDonald. Foi uma luta duríssima, ganhou o bônus de luta da noite, mas a gente perdeu. Primeira vez eu perdi 2 lutas consecutivas na minha vida. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo e eu falei, eu fiz o meu melhor, mas eu acho que agora, na minha idade, impossível, eu nunca mais vou ser campeão. A partir do momento que eu falei, eu não me preocupo mais com o título, minha ansiedade diminuiu, eu comecei a ter até menos conflito, eu tinha muito conflito com a minha esposa por causa disso, porque eu era muito perfeccionista, principalmente perto de luta. Sim. Toca ela e eu acompanho, é que as notas estão aqui, é um Ré menor. Ele ficou mais leve, assim, não sei se é amadurecimento, mas assim, ou se ele deixou de ficar tão obcecado. Que nota é essa? Sol. Ah, é que eu tô fazendo outro sol. O Renato tinha engravidado de novo e tinha nascido o Lorenzo. Dei essa relaxada. Falei, vou lutar, lutei de uma maneira diferente, talvez não visível para as pessoas com o Yakovlev, mas mentalmente diferente. Damian Maia welcoming Alexander Yakovlev to the Ultimate Fighting Championship. Knockdown early for Damian Maia. E foi mais um aprendizado. Naquela luta ele esperou a hora certa, ele não ficou queimando uma queda atrás da outra. Saí daquela luta super feliz, orgulhoso, porque eu achei que ele fez vários avanços em termos de amadurecimento como atleta. Obrigado, São Paulo. Essa vitória eu dedico para os meus filhos, o Lourenço e a Pietra. Eu amo vocês e amo vocês, São Paulo. Valeu! Damian Maia! Começamos um novo camp. No meio desse camp, ele teve um quadro grave de osteomielite no ombro e teve que ficar hospitalizado por um tempo razoável. Foi um momento muito difícil. A gente não estava achando ainda o vírus. Poderia ser várias coisas, entre elas câncer. Naquele momento, eu senti a fragilidade da vida. E pensar nas crianças, tudo. E eu pensei que eu poderia não ver eles crescerem. Apesar da carreira dele ser bem intensa, ele tá sempre presente, é muito carinhoso, bem apegado, assim. Foi, assim, uma fase bem difícil mesmo. Como atleta, a gente se sente muito forte. E quando eu comecei a repensar, isso me fez refletir um monte de coisa. Fiquei quase um ano sem lutar, nunca tinha acontecido isso também. E aí a gente descobriu que era um vírus mesmo. E aí eu me recuperei. Tchau, Lô. Tchau, Lô. Bora. Nessa época eu falei, tantas pessoas eu influencio, por que eu tenho que ficar só focado em ser campeão? Eu posso usar o que eu tenho para servir, para ajudar as pessoas. No meu caso, esse negócio de influenciar as pessoas irem para arte marcial, para o esporte, isso traz uma melhoria para a vida de qualquer pessoa. E eu posso ter essa influência.
Quem quer entrar ali com o papai? Tem jacaré. Não tem jacaré ali. Se você tiver um jacaré, você dá um mata-leão nele, tá bom? Aí eu ponho um graveto nele. Um graveto, assim? Aí ele não fecha a boca? Você é esperto, hein? Foi um momento que deu a chance de ele botar em perspectiva o que importava para ele, né? O que ele queria da vida, onde estavam realmente os valores e ter a capacidade de aplicar isso também na profissão dele. Solta o bicho! Solta o bicho que ele quer entrar! Após todo esse tempo sem lutar, toda essa recuperação, a gente teve uma oportunidade de fazer uma luta contra o Ryan LaFlare, que era um atleta invicto. One-man figures to leave Rio a welterweight contender. LaFlare opening up with that jab is wearing the black shorts. It definitely truly is. Here's the takedown game of Damian Maia. And I think he's just a master. I mean, the Gunnar Nelson fight, it was that whole be careful what you ask for, Gunnar. Now, Irish loved Gunnar Nelson. Gunnar Nelson, Brazilian Jiu-Jitsu black belt given to him by Renzo Gracie. Era uma luta que muita gente tinha dúvida se eu ia conseguir me sair bem, porque o Gunnar ele tem um nível de jiu-jitsu muito alto. People from Iceland right now are furious at you. Yes, but I qualified him during the walk. Back myself up. Look at that. Big, quick shot by Damian Maia. Closed the distance very quickly. High-level chess match right here. It certainly is. Look at that. Beautiful trip. O Damian foi lá, mostrou que uma coisa é ser faixa preta de jiu-jitsu, outra coisa é ser top do top. The higher Damian's hips go on Gunnar's shoulders, there he rolled over, and he's trying to wind up on top, and now he's mounted. Nicely done, Damian Maia. And he's got his back again. Tirou pra nada o Gunnar Nelson, jogou o garoto pra lá, pra trás do ranking e continuou a escalada. Just total domination by Damian Maia. Surgiu a luta com o Matt Brown em Curitiba, que também foi uma coisa muito legal, porque era um evento num estádio para 45 mil pessoas, era uma experiência que a gente queria passar. 45,000 in attendance, and the crowd quickly gets vocal. Pô, luta complicada, o cara é completo, tem um chão bom e tem envergadura igual a do Damian. But Maia could be the best grappler we've ever seen in mixed martial arts. Damian tirou pra nada, pegou na perninha, pegou as costas como quis, o cara não viu a cor da bola. Depois disso, fiz a 5ª vitória seguida. Já se falava pelo título. Acabou não rolando, me puseram com o Condit. Eu pensei em muita coisa. E o Condit tem um poder de nocaute muito grande. Ele nocauteou muita gente. Eu falava, será que eu vou ser mais um? Ele conseguiu condensar tudo aquilo que a gente treinou, executar com perfeição. Foi mais fácil de todos. Pegou as costas, finalizou como há muito ele não fazia, né? It's not if Damian gets it done, it's how he gets it done. And I just was so incredibly impressed with how quickly he did it.
Se eu escrevesse um script perfeito pra nós, pra aquela luta, não poderia ter sido melhor do que foi. E nos foi colocado com clareza. Olha, vocês, pra disputar o cinturão, vocês precisam ganhar mais uma luta. E fomos lá, e foi uma luta duríssima, né? O Masvidal é um cara muito completo, se preparou muito bem pro jogo do Demian. And tonight, Maia, the southpaw, in black trunks. A real throwback. Look at that. I mean, immediately shoots. Ties you up, it pulls guard. Eu tive calma pra dar a entrada de queda na hora certa e garantir a luta. This is like watching a snake trying to swallow its prey. Teve momentos ali que a luta podia descarrilhar, ele conseguiu se manter na luta. There you go. Now here comes the attempt. Nice high cross by Maia. He's doing that here. E a gente conseguiu a 7ª vitória seguida. What did you just say to Dana White? You went over and you said something to him. What did you just say? I said it to Dana, 7 in a row. The Brazilian with most wins in the UFC, 3rd of all times. I want to fight for the title. He said, you got it. Thank you, Dana. His past opponents keep talking about his persistence to gain a dominant grappling position. Most know what's coming. Acho que a gente conseguiu fazer um camp muito bom, mas por incrível que pareça, na luta mais importante da minha carreira foi a que eu tive menos tempo para me preparar. So here he is, the reigning, defending, undisputed UFC welterweight champion, the Ferguson, Missouri native. Tyron Woodley é um trocador, é um cara que tem um bom nível no wrestling. Ladies and gentlemen, this fight is 5 rounds. Meu psicológico estava bem blindado para entrar lá e fazer uma luta como outra qualquer, saber, né, que não poderia me botar essa pressão do título. I have a feeling Maia's gonna put Tyron on the cage. Wow, look at that, right away. Right away shoots. Quando eu dei a tentativa de entrar de queda, ele tentou meio que defender e deu um upper. E pegou, não sei se pegou um pouco do dedo também dentro do meu olho e me incomodou bastante. Meu olho fechou um pouco. Something going on with his left eye. I don't know what happened to his eye. I don't know if he got caught with an uppercut on the way in or what. But... Minha tática era clinchar, primeiro para tirar um pouco a potência dos braços dele, porque ele bate muito forte. E aí, depois disso, tentar desenvolver meu jogo ali de agarre, de chão. Good left hand landed by Maia. Maia again, grabbing the leg and Woodley avoids it. Good sprawl, beautiful stuff. I'm frustrated by the fact that Maia's not throwing more strikes for himself. He got in deep on a double there. Wow. We saw him quit driving forward, and that allowed Woodley to be able to escape it. Outstanding takedown defense for Tyron Woodley. Ele com certeza estudou meu jogo, ele se defendeu muito bem, estava muito escorregadio. É mais baixo, eu sabia que ia ser difícil mesmo. 23 takedown attempts for Demian Maia. And here we are, final seconds of this fight. He has yet to get Woodley down. O mais importante numa luta é você entrar e fazer o seu melhor. Quando você entra e faz o seu melhor, você sai mais leve do que quando você sabe que você poderia ter dado um pouco mais. Então, eu fui lá e nessas últimas 8 lutas eu fiz o meu melhor toda a luta. And still, the undisputed UFC welterweight champion of the world. I mean, you worked so hard to get back to this title fight. Is there a possibility that that was the last time we'll see you, or do you feel like you still have this passion to do this? No, unfortunately to the guys in my division, I will keep going, and I have more energy, you know, to burn, and I want to keep going a little bit more. I never give up, and I leave this fight with my head up. Certainly a lot of time when people are getting older, they slow down. But with Demian, because of the style that he fights with, he doesn't take as much damage. So I feel like he still has so much to offer there. Exatamente por saber entender o jogo dele, ele está no ápice técnico dele.
MMA é uma maratona, é um esporte de perseverança, que testa a tua persistência, a tua vontade, a tua disciplina. E eu nunca vi em toda a minha trajetória um atleta tão disciplinado em tudo. Independente de qualquer coisa, ele já é o maior representante do jiu-jitsu na história do MMA e ele já deixa um legado aí que já está escrito e que nada vai apagar. Eu lembrei de um livro que eu li quando eu era moleque e ele falava que quando o mestre lá atira no alvo, ele tem que fazer o ritual dele, fazer o trabalho dele, soltar a flecha sem se preocupar se ele vai acertar ou não. E eu finalmente entendi o que queria dizer. Se eu for campeão hoje em dia, vai ser muito bom. Mas a lição que eu aprendi é que não é o que vai fazer diferença na minha vida. Pelo menos não como felicidade ou ser uma pessoa melhor ou pior. Não é o que vai me definir.